É com muita gratidão em nossos corações que trazemos para vocês hoje uma história muito linda, é um mimo em forma de conexão com Nossa Senhora da Rosa Mística, extraída do livro Você Pode Falar com Deus, do Pedro Siqueira. E ele lembra no livro dele de um senhor chamado F, que desde as primeiras reuniões acompanhava o texto. Tinha um amor todo especial por Nossa Senhora da Rosa Mística, e como não havia uma imagem dela na igreja onde ocorriam os encontros, costumava trazer uma de casa. Aproveitava para colocar rosas brancas, amarelas e vermelhas aos pés dela. No final, muito gentil, deixava que os fiéis levassem as rosas. E ele dizia ao Pedro que um dos seus maiores desejos era ver Nossa Senhora durante as orações conduzidas por ele. Ele se emocionava, pois sentia a presença de Nossa Senhora, mas queria vê-la com seus próprios olhos. Fazia esse pedido em todas as suas orações sem obter resposta. Ao término de cada reunião, ele perguntava ao Pedro: Pedro, é possível ver Nossa Senhora? Eu queria tanto. E dizia que sempre pedia a Deus que ele a revelasse para ele. E ele continuou que no dia dessa reunião que ele estava com o Pedro, mais uma vez, ele não a tinha visto. Então o Pedro falou para ele que, se Maria Santíssima quisesse e Deus permitisse, poderia aparecer para qualquer pessoa e isso não dependia dele. E o Senhor abriu um sorriso largo e afirmava que um dia iria alcançar seu objetivo. Alguns integrantes do grupo de oração achavam ridículo que o homem desejasse ver Nossa Senhora, pois acreditavam que ela só aparecia uma pessoa que tivesse uma vida de santidade. E Pedro falava que não, pois se ele a enxergava, outros poderiam ter tal experiência, já que ele, o Pedro, não tinha nada de santo. Anos se passaram até que o senhor, que ele intitulou de F, já por volta de 80 anos, adoeceu gravemente. Ele teve um câncer e fez com que ele ficasse internado em um hospital no Rio de Janeiro. Os médicos informaram à família que não havia chance de sobrevivência. Então, um dos parentes do senhor F avisou a situação ao Pedro e comentou que o único desejo dele era uma visita do Pedro, para rezar com ele, já que ele o tinha acompanhado nas reuniões por mais de 10 anos, e o Pedro prometeu que iria. Como o Pedro estava muito atarefado, o tempo foi passando e o Pedro não conseguia ir ao hospital. Um dia, enquanto ele estava no carro dele, dirigindo ao trabalho, e que é o anjo da guarda dele, apareceu e sentou-se no banco do carona. Pedro perguntou o que ele queria e ele disse que o senhor F faleceria na madrugada do dia seguinte. Era urgente que ele cumprisse a promessa. O Pedro replicou que provavelmente haveria um horário de visitas e que não o deixariam entrar àquela hora. Mas o anjo da guarda do Pedro insistiu: vá agora. Logo que o anjo deu a ordem, o celular dele tocou. Ele encostou o carro para atendê-lo. Era uma pessoa da família do senhor F. Então a pessoa explicou que os médicos achavam que o senhor F não conseguiria passar daquela tarde. Sem pestanejar, o Pedro respondeu que estava no carro rumo ao hospital. A mulher não acreditou. Ele afirmou que era verdade, que o encontraria vivo e rezaria com ele. Ela então deu o número do quarto, mas avisou que desconhecia o horário de visitas. Quando Pedro chegou ao hospital, o anjo da guarda dele apareceu novamente. Recomendou que ele não parasse no balcão de atendimento e que pegasse determinado elevador do lado oposto à entrada. O Pedro passou pelos seguranças e enfermeiros sem que ninguém questionasse a presença dele. Era como se ele estivesse invisível. Então ele chegou à porta do quarto e ao abri-la notou que o senhor F estava dormindo sozinho. Ele tocou no braço dele e de pronto ele reconheceu. E disse: Pedro, não acredito. Estava rezando o tempo todo para que Deus me mandasse você. Gostaria que me dissesse alguma coisa sobre a doença. E pôs a chorar. E o Pedro esperou que ele se acalmasse e disse: meu amigo, você serviu Nossa Senhora durante tantos anos. Ela vai socorrê-lo. Para Deus, você cumpriu sua missão e está na hora de voltar para a sua verdadeira casa.
O senhor F entendeu o recado e voltou a chorar muito. E o Pedro pensou que o senhor F estivesse com medo da morte, o que seria absolutamente natural. E o Pedro pediu para ele não ter medo, explicou que todos vamos passar por esse momento. E o mais importante é que ele serviu a Deus e os anjos viriam para acompanhá-lo e disse: não é bom? Então, para a surpresa do Pedro, ele respondeu: não estou com medo, sei que é minha hora. Estou emocionado porque sua presença significa que eu vou ter a companhia de Nossa Senhora. Mas ele falou que tinha uma queixa. Então Pedro ficou preocupado com a frase inesperada dele e perguntou o que era. E ele respondeu que Nossa Senhora nunca se mostrou para ele. E que ele nunca tinha visto com os seus olhos, como gostaria que tivesse acontecido. Pedro achou aquilo muito interessante e desafiou o homem. E disse: mas você não tem fé? Duvida que não vai vê-la? Pode ser que ela mesma venha buscá-lo. Aí você terá uma surpresa. E o senhor F pôs a rir, parecendo estar feliz. Então Pedro aproveitou o bom momento, pegou o terço no bolso da calça jeans. Ele estava com um de madeira enrolado no punho direito, em meio ao emaranhado de tubos injetados em suas frágeis veias. E Pedro perguntou: vamos rezar os mistérios gloriosos? São os que dizem respeito à ressurreição, experiência pela qual você passará. E o senhor F deu um belo sorriso. E começaram a rezar, e ao lado da janela do quarto, através de um forte clarão de luz, Pedro viu Nossa Senhora vestida de branco. Não disse nada ao senhor F. De repente, o senhor F começou a chorar. E o Pedro perguntou o que tinha acontecido. O senhor F falou que sentira a mesma presença que estava acostumado a sentir no grupo de oração e que, pelo cheiro de rosas que havia penetrado em suas narinas, achava que Nossa Senhora da Rosa Mística estava ali junto ao seu leito. Pedro ficou muito impressionado. Como um homem moribundo podia perceber que Nossa Senhora tinha acabado de entrar no quarto, pensou ele. E como ele percebeu que o senhor F ficou esperando que ele dissesse algo, ele assegurou: meu amigo, ela está aí mesmo, do seu lado esquerdo, perto da janela aberta. Ela está sorrindo para você e garantiu que tudo se dará de modo suave. E o senhor F não conseguiu mais pronunciar nenhuma palavra e chorou copiosamente de alegria. Quando eles terminaram o texto, entrou no quarto uma mulher que alegou ser acompanhante do doente e ficou assustada com a minha presença, pois não era horário de visitas. Ela perguntou pela enfermeira que deveria estar lá cuidando do senhor F durante sua ausência. O Pedro não sabia do que ela estava falando. Apenas se identificou e pediu que avisasse a família que ele estivera lá rezando com ele. No dia seguinte, Pedro recebeu a ligação da mesma parente do senhor F. Ela contou que ele conseguira atravessar todo o dia e que estava muito sereno, mas que havia acontecido um fato inusitado pouquíssimo antes do falecimento. Pedro perguntou se tinha ocorrido algum acidente e ela então narrou o seguinte: que o senhor F havia passado um dia muito tranquilo. De madrugada começou a se agitar e a apontar na direção dos pés, mas ninguém conseguia entender o que ele queria dizer. Em certo momento, o senhor F respirou fundo e conseguiu, com um fio de voz, perguntar se as pessoas ao redor não estavam sentindo o perfume das rosas. No último dia em que ele esteve sobre a terra, Maria, com as rosas que ele, por tantos anos, havia depositado a seus pés, apareceu para o senhor F uma vitória sensacional. Ao desligar o telefone, veio na mente do Pedro a carta de São Tiago. Capítulo 1, versículos de 6 a 8. Abre aspas. É preciso pedir com fé sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois é indeciso e instável em tudo o que faz. Fecha aspas. Então Pedro diz que o senhor F demonstrou que tinha grande fé. Se alguém todavia perguntasse a ele o que era a fé, não saberia defini-la,
pouco importava. O que realmente vale para Deus é o seu exercício diário e não um mero conceito. E ele continua: algumas vezes, quando enalteço a importância da fé, há gente que não consegue compreendê-la e questiona se é um tesouro tão valioso assim. E ele diz que costuma reafirmar sua grande valia e gosto de provocar. Alguém saberia explicá-la com exatidão? E continua: às vezes aparece algum letrado que me apresenta postulados de homens sábios a respeito do tema. Logo que indago como se faz para aplicar a teoria, não recebo resposta. Percebi que conhecer definições sobre a fé não é pré-requisito para tê-la no coração. Muita gente gosta de proclamar as belas palavras de São Paulo. Abre aspas. A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Fecha aspas. Citado em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E continua: suas vidas, contudo, não as refletem. Se os problemas se apresentam, sucumbem à tristeza, não encontram uma saída. Por isso, não me canso de repetir nas reuniões do texto que, quando alguém reza com fé, age como se já soubesse que vai receber o que está pedindo a Deus. Tenha a certeza de que vai vencer, não importando quão ruim é a situação atual. Sem a fé, as palavras daquele que faz uma oração caem no vazio. Com a fé, serão alçadas ao mais alto, subindo pelas mãos dos anjos de Deus, sendo entregues na sala do trono do Pai. Serão flechas de fogo que atingirão certeiras o alvo. Ter fé é uma virtude das mais apreciadas por nosso Criador. Devemos cultivá-la e fortificá-la um pouco a cada dia. Esse trecho foi extraído do livro Você Pode Falar com Deus, do Pedro Siqueira. Aconselho a vocês a adquirir esse livro, porque tem muitas coisas que aprendemos nele. E também tem um livro Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda, que também é do Pedro Siqueira. Essa dica é preciosa. Muita gratidão por vocês estarem aqui conosco e que sejamos multiplicadores de tudo aquilo que nos aproxima do nosso encontro com Deus, através de uma ponte florida, que eu costumo chamar de Nossa Senhora, e de vasos lindos, que eu costumo também chamar de multiplicadores da Palavra de Deus. O Pedro Siqueira é um deles. Até breve.